Pode passar o próximo slide, por favor? Isso. Também não está muito visível aí, dá para ver? Dá para enxergar? Então, na primeira mensagem, irmãos, irmãs, abrindo esta série sobre família, eu vou convidar você para abrir o texto em Tiago, no capítulo 3, e o título da mensagem para essa noite está aí projetado no telão. O poder da palavra, tanto para maldição, quanto para bênção. E você vai entender, claro, o porquê do título, a partir dos 3 textos bíblicos que serão lidos inicialmente. Tiago, no capítulo 3, a leitura do verso, inicialmente do verso 1 até o verso de número 6. Depois nós vamos correr rapidamente para 1 de Coríntios, capítulo 15, apenas o verso 33. E depois, último texto, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 16. Tiago, você encontrou? Amém? Verso 1, seguintes: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres ou ensinadores, professores, sabendo que havemos de receber o maior juízo. Ou seja, em outras palavras, cuidado, você que tem tarefa de ensinar. Cuidado. Todo pai, toda mãe, todo avô, toda avó tem tarefa de ensinar. Então ele diz, olha, cuidado, porque o juízo sobre quem ensina é maior. É o que você leu aí agora, o que você ouviu agora no verso 1. Vou ler de novo. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, portanto, o tema da nossa mensagem é o poder da palavra. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Porém, se alguém não tropeça na palavra, no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo todo. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Agora, abra lá, 1 de Coríntios, volte um pouco o texto, para você encontrar Coríntios, no capítulo de número 15, o verso 33. Lembrando, de novo, o poder da palavra, nós que somos faladores, nós que falamos, nós pai, mãe, que temos dever de ensinar, nós falamos o tempo todo. Verso 33, não vos enganeis. Você encontrou 1 de Coríntios 1, verso 15, aliás, 15, verso 33? Então, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quanto nós mais falamos, nossas crianças mais ouvem, mais aprendem, mais formam juízo, portanto, mais repetem, mais imitam. E por último, 2 de Timóteo, também agora adiante Coríntios, um pouco mais você encontra 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 16. Também o apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, acerca do uso da palavra, assim disse no verso 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior.
Até aí. Volte os seus olhos, aliás, volte lá para o texto base, é o texto que nós vamos passar mais tempo meditando, na carta de Tiago. Pode passar, Everton, por favor, o próximo slide. Há um filósofo que gosto bastante, um filósofo alemão, Martin Heidegger, e há quase 200 anos pronunciou essa frase: o ser mora na linguagem. Linguagem está em vermelho para destacar. O que ele quis dizer com isso? Que o ser humano que compreende o mundo exatamente por aquilo que é capaz, porque é um ser racional, ele mora na linguagem. Hoje, nós diríamos, né? O ser humano é aquilo que ele fala. O ser mora na comunicação. Você é aquilo que você fala. Aí começa a dificultar. Você é, Magda, o que você fala. E o interessante, o que nós falamos é o que nutre o nosso pensamento. Por vezes, às vezes, somos pegos de surpresa. Pensamentos altos que viram palavras, né? Próximo. Nós somos, então, como estou dizendo até aqui para chamar a sua atenção, nós somos o resultado daquilo que nós vemos e ouvimos. É importante dizer que linguagem não reside apenas na comunicação da fala. A linguagem também vem por meio de símbolos, imagens, né? E eu quero que você repare algumas agora. Pode passar. Imagem e som. Pode passar. E aí? Não sei se aqui dá para ver melhor. São crianças. E eu não sei se o seu olhar para esse quadro é o mesmo que o meu, mas são crianças que, no meu modo de pensar, ainda vivem com seus pais ou com seus avós. Você pode reparar como cada uma delas reproduz o ambiente que vive? Viu, professoras? Né, Sandra? E às vezes, nós não queremos assumir, desculpa que a expressão, tá? Depois que o filho cresce, é grande, a gente não quer assumir o BO. A gente culpa todo mundo, síndrome de Adão. Não, é a mãe. Ah, não, foi o tempo que ele passou na avó. Ah, não, mas é... E então nós vamos assumindo como que uma condição de projetar sobre o outro responsável. Como falamos pela manhã, nós projetamos no diretor da escola, na coordenadora, nas professoras, nós projetamos na avó, porque o marido e a mulher vão trabalhar e deixa os filhos com a avó, com o avô que te faz o favor, pai, de cuidar do seu filho. Então, quando começa a dar errado, quando chega na fase adulta, e que infelizmente não foi o sonho que você imaginou ter como filho agora sendo aquele, você quer projetar, ou nós queremos projetar sobre o outro os culpados. Mas percebe que é desde já a maternidade sendo formada no ventre materno. Está aí o psicólogo que pode falar uma aula inteira sobre isso. O uso dos sons do período da gestação, o tom de voz da gestante enquanto fala, os ouvidos enquanto ela ouve, por exemplo, as imagens enquanto ela está gestando, as imagens que ela está vendo, ou seja, tudo que está à volta de uma gestante vai influenciar a sua gestação e, sobretudo, já começa a formar, sim, a personalidade do seu bebê. Próximo. Aí. A gente fala, não aprendeu isso lá em casa não. Eu digo para você, será? Será que não aprendeu na sua casa? Pode passar. Nós vamos agora, rapidamente, um vídeo de 1 minuto e 27 só. E aí, Eliezer, não sei se dá para passar na gravação também, porque às vezes quem acompanha de casa, obrigado, vai ser top, né? Então, é o seguinte, eu quero colocar 2 vídeos, são vídeos antigos, para reproduzir um pouco a imagem que vocês acabaram de ver, as imagens que acabaram de ver, ilustrativas naqueles meninos e meninas, frutos do ambiente, e são vídeos pedagógicos. Eu coloquei aqui na expressão pedagógica 2 palavras juntas, né? A palavra grega paidos, que a gente fala itapede, né? O pede ou
poderíamos dizer, né? Pedagógicos. Então, o que está em branco, agoge, aí do português é agogé, em grego. Então, paidós, em grego, é criança. E agoger é conduzir. Então, quando você fala que é um pedagogo, o pedagogo é quem pega uma criança na mão, pequenininha, e vai conduzi-la na direção, porque ela não tem a mínima ideia onde vai e para que vai. Veja que é coisa linda do grego, que é um pedagogo, um professor, que é um pai, que dá segurança, mas também que indica a direção. Tá? Então, para ser justo com a Escritura Sagrada, as crianças nascem bebês, e quando se tornam adultas, a gente tem que assumir a responsabilidade, nós as formamos. Né? Rapidamente, 2 vídeos. O primeiro de 1 minuto e 28, Everton. Lembrando que o título da nossa mensagem de hoje é o poder da palavra. A palavra pode tanto abençoar e, infelizmente, ela pode também amaldiçoar. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this language. Go back where you came. That's exactly what you to me. What's wrong with you, Harry? You don't want to sleep. I've had enough of you. I've had enough of you. E você pode ver no vídeo misoginia, né? Você pode ver ali desrespeito com o meio ambiente, destratando gente idosa, gente precisando de ajuda no corredor, e o pai com a criança pequena tendo a oportunidade de pegar na mão, para tudo, aí eu fico, porque, gente, como pode? Né? Como pode? O pai e a mãe com a criança carregando, puxando pela mão, é a hora de já vem cá que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, meu filho, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Vem cá, meu filho, eu vou te ensinar o que é ser crente, o que é ser um patrão, o que é ser um empregado, o que é ser um servidor público, o que é ser vizinho. E depois cresce, se torna adulto, agressivo, bate em mulher, bate em mãe, bate em pai, bate em avô, desrespeitoso, a gente não quer assumir o compromisso. Esse é um reflexo da sociedade. Irmãos e irmãs, nós estamos há algum tempo culpando a sociedade, autoridades políticas, a questão é, hoje pela manhã, não! Nós precisamos assumir esse BO, desculpa a expressão. Nós estamos falhando em casa. Nós estamos errando em casa. Nós estamos conduzindo crianças para lugares estranhos, distantes. Mas, se esse vídeo simboliza maldição, ou seja, falência total dos valores que Jesus nos deixou, há um outro para nos abençoar. Pode colocar.
Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para a minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Não é o Dia dos Pais, mas nós temos falado até aqui. Obrigado, pode tirar. Temos falado até aqui. Pode voltar lá os slides, por favor. Se você fechou o texto, abra lá. Eu quero propor para você duas divisões para a gente refletir sobre esse trecho da palavra do Senhor. Carta a Tiago, ou carta de Tiago, capítulo 3. Um primeiro momento. Pode passar o próximo slide? O próximo. Pode passar. Aí. Esta é uma frase de Calvino há quase 500 anos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E esse é um primeiro momento que eu quero compartilhar com você a partir do texto de Tiago, capítulo 3. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Irmãos e irmãs, o primeiro professor que os nossos filhos têm, ou os primeiros professores, gostemos nós ou não, o presbítero Marcos, somos nós, pai e mãe. E por isso, se o nosso coração é mal formado do ponto de vista emocional, nós já temos prejuízos para ensinar os nossos filhos. Se nós temos problemas, se nós somos adultos, temos filhos, crianças que nós vamos conduzi-las pelas mãos, falando, produzindo sons, produzindo imagem, produzindo gestos, e eles vão aprender com isso. Porque as nossas crianças, o ser humano, sobretudo, professoras e professores, irmãos e irmãs, o ser humano aprende a imitar por imitação. Nós nos tornamos humanos porque nós imitamos humanos. Vide, por exemplo, o contrário disso, o filme Tarzan, um clássico, o filme mais recente, Mowgli. Tarzan, quando criança, educado por uma macaca, Cheetah. E durante muito tempo ele vai achar que é um macaco. Mowgli, mais recentemente, com a mesma mensagem. Um bebê criado por um lobo, uma loba.
E até depois botar na cabeça dele, o seu Oscar, psicólogo, que ele não era um lobo. Portanto, ser humano é ser humano por imitação. E Heidegger estava certo. Nós moramos na linguagem, nós moramos no som, nós moramos na imagem. Vide o que está acontecendo no mundo todo, desculpa a expressão, a desgraça da rede social. A quantidade de maldade, de ódio, de problemas psicológicos, psiquiátricos, que as pessoas estão como de forma livre, inocente, produzindo nas redes sociais. Por isso, irmãos e irmãs, um coração adulto de pai, um coração adulto de mãe, adoecido com o quê? Por inveja, com sentimentos ruins, com ódio, com frustração, com problema com a mãe, com problema com o pai, um relacionamento entre marido e mulher doente, tudo isso vira uma escola dentro da nossa casa. A nossa forma de lidar em casa, nós que somos crentes, com a palavra de Deus, a nossa forma de administrar, você viu no último vídeo, as contas da família, a nossa forma de enfrentar os problemas com o vizinho, os problemas do trânsito, como vocês viram no primeiro vídeo, ou seja, as nossas crianças estão de olhos e ouvidos atentos, porque elas estão sendo humanizadas literalmente, para o mal ou para o bem. Por isso, nesse texto, Calvino vai dizer, nesta frase, que o coração humano, desde que saiu do Éden, que na verdade foi expulso do Éden, Everton, passou a produzir de forma em série e incessante ídolos. E Freud nos falou um pouco, né, Oscar, sobre ídolo no coração humano. O que são os ídolos? Tem aí, eu acho que deixa eu ver se tem um slide, pode passar o próximo. Aí, definição de Freud sobre ídolo. Imagem mental carregada de sentimentos, todos eles, viu? Sentimentos bons e ruins, né? Carregada de sentimentos, carregado de desejo, libido, carregado de poder, eros, carregado de carência, carregado de dor, carregado de inveja, e tudo isso. Pode passar. Então, na verdade, o que é o ídolo? Ídolo é muitas vezes uma formação ruim no nosso coração, que aloja, porque no nosso coração, na nossa cultura, a gente fala que aloja os nossos sentimentos. Então, no nosso coração, nós alojamos sentimentos de problema com a mãe, problema com o pai, problema com a avó, problema com o avô, frustrações de toda sorte nos relacionamentos. E nós crescemos, viramos adultos e não nos damos conta de que isso, muitas vezes, do nosso inconsciente, vem para o consciente e vai ajudar na formação dos nossos filhos. E por isso, Tiago nos alerta, e aí eu vou chamar a sua atenção para o texto que eu já destaquei. Como resolver isso, pastor? Já que eu reconheço que o meu coração, eu carrego coisas ainda da minha formação, da minha infância, da minha família. Hoje sou pai, hoje sou mãe, tenho crianças. Reconheço, pastor, que muitos desses problemas, quem sabe, já vivi, quem sabe estou vivendo na minha casa. Então, o que fazer? Porque eu não quero que a minha voz, que a minha palavra, que o meu jeito de ser amaldiçoe os meus filhos. E pior, amaldiçoe o futuro adulto dos meus filhos. Porque hoje seus filhos são crianças, mas um dia você espera que ele seja um marido, uma esposa, um crente. E é quando criança que nós os formamos um bom marido para o futuro, uma boa esposa para o futuro, um bom patrão para o futuro, um bom empregado para o futuro, um bom vizinho para o futuro. Portanto, então a ideia de paidosa, agogés ou pedagogia, então é pegar na mão da criança, que a pessoa ainda criança, pegar na mão dela e conduzir para o futuro que você quer. Então você quer um futuro brilhante para o seu filho, você quer que ele seja um bom marido, então comece agora pegando na mão do seu filho criança e conduza-o com exemplos para que ele possa ver e ouvir o tempo todo o que é ser um bom marido, o que é ser uma boa esposa, o que é ser um bom cidadão,
um bom vizinho. O que é ser, olha que coisa, gente, o que é ser um bom ser humano? Chegamos a esse ponto de ter que dizer o que é ser um bom ser humano. Você tem a chance de fazer isso agora. E você sabe por quê? A Escritura Sagrada em Provérbios 22:6 disse: conduz a criança no caminho em que deve andar, porque depois, quando ela for grande, adulta, você vai olhar, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, foi muito difícil, mas tudo que eu sonhei para ele, ele é agora. Tudo que eu sonhei para ela, ela é agora. Porque começa exatamente na infância. Veja comigo então o verso de número 3, aliás, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quando é que muitas vezes nós somos julgados? Não é julgado aqui no sentido, olha, o outro está sendo maldoso, apontando o dedo para você, já está vendo. Não, não é disso que estou falando, é a nossa própria consciência, é quem nos julga. Quando um filho seu, quando um neto seu lá, já adulto, começa a ter atitudes que você começa a observar e fala, meu Deus do céu, puxou o pai é igual. Será que puxou o pai? Ou puxou a você mesmo? A gente começa a recordar de coisas que nós fazíamos com eles crianças. Ah, não, é só criança, quando ele crescer eu digo para ele o que é certo e o que é errado. Não, é agora que você está dizendo o que é certo, o que é errado. Por isso São Tiago então nos alerta, Marcial, a olhar atentamente para essa função que nós temos de ser mestres, pedagogas dos nossos próprios filhos, das nossos próprios netos. Nós os estamos formando agora. Abra comigo o texto de Jeremias 17. Jeremias 17. Quando Freud fala do nosso coração que fabrica ídolo, e foi dito anteriormente por Calvino, certamente nós podemos comparar ou lembrar do texto de Jeremias no versículo 9. Jeremias 17, você encontrou? Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso, irmãos e irmãs, igreja, o nosso coração é assim. Nós tentamos esconder, muitas vezes, nós tentamos, como fala Tiago, dominar a nossa língua, mas muitas vezes no escondido do lar, nas portas fechadas, nos portões fechados que protegem a nossa família, lá dentro é que nós sabemos como é que as coisas acontecem, como é que as coisas são fabricadas, produzidas. Por isso, irmãos, aqui não se trata de dar resposta a um pastor, a uma denominação, a uma igreja, não. Se trata dos seus próprios filhos, seus próprios netos, os nossos próprios filhos, os nossos próprios netos. Não podemos confiar em nosso coração. Palavra que você diz hoje para uma criança de 3, 4 anos de idade, no mesmo dia ela vai repetir. Por isso você lembra do apóstolo Paulo, quando disse há pouco o texto que você leu comigo, as más conversações corrompem sim. O tom de voz que você usa para tratar a sua esposa é o tom de voz que a criança vai ouvir e aprender para tratar a sua futura esposa, o seu futuro esposo. As suas frustrações financeiras, tratadas no ambiente, falando, reclamando da mulher, reclamando do marido. Você está formando novos frustrados financeiramente. Porque crianças ouvem, crianças veem, crianças são formadas, crianças são conduzidas. Não podemos nós adultos confiar em nossos corações, porque o nosso coração trai a Deus e trai a nós mesmos. Por isso, o Salmo 1 que hoje pela manhã falamos, bem-sucedido é aquele que anda no caminho do Senhor. Porque se assim não fizermos, igreja, nós corremos riscos sem querer, ainda que sem querer,
de estar amaldiçoando os nossos filhos. Pastor, essa palavra é dura. Se você conhecer o seu sentido, eu vou dizer para você, não é. Ela é realidade. Porque eu já disse para vocês muitas vezes o que significa maldição. Maldição significa ausência de Deus. Ausência. Ele simplesmente se retira do seu coração. Deus se retira do seu casamento. Deus se retira da sua família. Deus se retira dos seus negócios. Deus se retira dos seus planos. Deus se retira dos seus sonhos e diz o quê? Caminhe sozinho. E por que Deus faz isso? Por causa de Apocalipse 3:20. Deus não é invasivo. Deus é bênção. Deus é bom. Agora, Deus é justo. Se você quer que Ele entre no seu coração, na sua casa, no seu casamento, na sua família, então tem que ser do modo dEle. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Se você quer Deus no seu casamento, no seu coração, nos seus filhos, na sua casa, nos seus negócios, então ouça bem, precisa ser do jeito dEle. E não do nosso. E principalmente se for coração brasileiro, que é o tal ainda do, vamos dar um jeitinho. A gente sabe que Deus não gosta, mas vamos, né, ninguém está vendo. Não. Com Deus ele precisa estar no controle. Sabe por quê? Porque ele mandou Jeremias dizer, eu conheço o coração de vocês. Quando apertar, você vai culpar o seu pai, você vai culpar a sua mãe, você vai culpar a sua mulher, o seu marido, o seu vizinho, o avô, a avó, você vai culpar todo mundo. Até porque o Adão culpou ao próprio Deus. Adão, o que você fez? Eu não, a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez? Eva, foi a serpente. Isso não é de hoje não, irmãos e irmãs. É desde a eternidade da criação. E Deus não estava errado não, quando mandou Jeremias dizer, o nosso coração é corrupto sim, a gente mente, a gente finge, a gente esconde. E como resolver isso, pastor? Do jeito que a Bíblia ensina. E hoje pela manhã falamos, prostrar-se na condição de escravo, de servo, obedecer ao Senhor, reconhecer que Ele é Senhor e andar conforme o jeito que Ele quer que a gente ande. Porque aí a gente vai então conhecer o resultado do verso 2 que está aí em Tiago, que é o texto que nós estamos usando para a nossa meditação. No verso 2, então, ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aqui não diz, olha, pessoas que não são crentes. Pessoas que não estão muito firmes. Não, ele não faz essa condição não, que ele coloca todos nós humanos, crentes, não crentes mais ainda, às vezes crentes também, muito também. Verso 2, então ele fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, então olha, então você está pronto para ensinar, ou seja, o primeiro passo você já superou. Cuidado com as palavras que você pronuncia, sobretudo se tiver criança em casa. Cuidado, porque você está formando um adulto. E não apenas palavras, mas gestos. Carlos Felle, quando Voltaire dizia, um gesto faz o papel de 1000 palavras. O que você faz é muito mais importante do que o que você fala. A autoridade de um pai, Edmilson, a autoridade de uma mãe não está no que ela fala, mas está no que ela faz, porque criança aprende muito imitando. Não adianta você falar o certo e na hora de fazer errado. A criança entra em conflito, afinal de contas, é o que ela falou ou o que ela fez? É o que o meu pai falou ou o que o meu pai fez? Por isso ele conclui o verso 2 dizendo, se alguém não tropeça no falar, então você está pronto para ensinar. É perfeito varão. Aí a palavra varão é aner, do grego, que significa, olha, é aquele que está conduzindo, ou aquele que está pronto, adulto, estatura, ele está pronto para ensinar. Irmãos e irmãs, duas coisas interessantes sobre criança e adulto. Adulto, desculpa a expressão, burro ou inteligente, está pronto para ensinar. E criança aprende coisas boas e coisas ruins, porque ela é criança.
Por isso, o texto então nos diz: se alguém não tropeça na hora de falar e produzir imagem dentro da sua casa, então ela é perfeita varã, ou ele é perfeito varão, ou seja, ele está pronto para ensinar. Ele está pronto para ensinar. Verso 5, terminando esse primeiro momento. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele usa uma linguagem figurada para dizer o que nós já sabemos. A nossa língua está conectada com o nosso coração, com o nosso cérebro, com a nossa cultura, até com o nosso sotaque. A nossa língua, igreja, é a gestora da nossa saúde emocional. Ela é a gerente. Ah, não, mas eu controlo, eu não falo. Mas se você pensa, está no mesmo sentido. Ah, mas qual é importante? Eu não feri, porque eu não falei, eu só pensei. Está adoecendo mais ainda o seu coração. Ainda que você não fale, mas quando você pensa, vai adoecendo o seu coração. Então não é para você falar e não é para você pensar. É para você chegar num domingo como esse, entregar aqui no altar do Senhor: Senhor, eu não quero mais isso. Amém? Eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor trate o meu coração. Por isso, em pneumatologia, Carlos e o Everton, que estudaram teologia, o apóstolo Paulo fala incisivamente, Rosana, da função do Espírito Santo, que é habitar o nosso coração. Sabe quando é que a gente passa a deixar de pronunciar palavras e gestos que produzem maldição, ou seja, que provocam a saída de Deus dos nossos relacionamentos? A gente só pode deixar de fazer isso quando a gente permite, quando a gente é experimentada, né? A gente é visitada e passa a ser habitada pela presença ininterrupta do Espírito Santo de Deus. Quando Ele habita o nosso coração, Ele passa a fazer gestão do nosso coração. Por isso que Paulo fala em Colossenses 3, né? Agora que fostes mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Ele não está nem falando em falar das coisas lá do alto, ele está falando pensar. Porque, irmãos e irmãs, quando nós passamos a pensar coisas boas que edificam, quando nós passamos a nutrir nosso coração sentimentos de paz e não de maldição, não de guerra, de conflito, o nosso próprio coração agradece. E um coração abençoado, um coração cheio de paz, ele abre espaço para a nossa língua estar a serviço dele. Portanto, nós passamos a abençoar, nós passamos a compreender a dimensão de Deus para o nosso casamento, para a nossa família, na hora que a gente vai conduzir os nossos filhos pelo caminho. Um coração saudável reflete numa comunicação saudável, numa linguagem saudável. Um coração saudável reflete imagens e gestos que nós vamos produzindo dentro dos nossos lares. E isso vai abençoar as nossas crianças. E aí no segundo vídeo, que nos emociona, sobretudo quem é pai, quando o filho diz para você: eu quero ser como você, pai. Você é o meu herói. Quando o filho diz para a mãe: olha, mãe, eu quero seguir os seus passos. Você é minha herói, ou minha heroína. Significa que ele está sendo saudavelmente abençoado dentro da sua casa, dentro do seu lar. Se queremos, irmãos e irmãs, uma sociedade justa, fraterna, misericordiosa, isso começa em casa. Não espere de Brasília o que deve sair de dentro da sua casa. Hoje pela manhã falei e vou repetir agora. Para quem não veio, ouve agora. Antigamente, quando o pai ou a mãe, quando os pais pegavam o boletim da escola e que tinham notas vermelhas, o pai pegava o boletim, né? Não sei se o Jefferson fez isso com o Lincoln, e virava e falava: que notas são essas, moleque? Que notas são essas? E ali começava, você sabe, né? Hoje os pais pegam o mesmo boletim e fazem o quê?
Vão lá na Lília, né, Lília? Brigar com a professora, com a diretora. Sabe por quê? Né, Sandra? Sabe por quê? Porque os filhos, desde crianças, são príncipes, rainhas, reis. Também pela manhã, citando o Rossandro, psicólogo, que tem um monte de vídeo no YouTube. Antigamente, a porta do quarto dos pais era fechada e dos filhos aberta. Hoje inverteu. Os pais viraram serviçais dos filhos e a porta dos filhos fechada. Eles podem tudo e nós não podemos mais nada. Por isso, irmãos e irmãs, uma sociedade saudável começa dentro da nossa casa. E, sobretudo, uma igreja saudável, abençoadora, começa dentro da nossa casa. A forma da gente conduzir aqueles que Deus tem colocado, as crianças que Deus tem colocado dentro do nosso lar. Vou terminar. No segundo momento, o coração transformado é uma fonte inesgotável de bênção. Se um coração corrupto amaldiçoa porque expulsa Deus, porque quem expulsa Deus é quem não quer submeter-se ao propósito e ao jeito de Deus. Ou é do meu jeito, Deus, eu quero Deus, eu te quero aqui. Tem até uma canção que diz, né, Lilian? Né? Senhor, te quero. Né? Aqui nem canta, não sei se canta. Né? Já cantou, lá no Paraná cantava muito. Né? E eu falei, essa canção me deixa um pouco assustado. Será que a gente quer Deus mesmo? Porque para a gente querer Deus, tem que, eu já falei e repito, tem que ser do jeito dele. Ou ele está no controle ou não. Então, um coração religioso, mas não convertido, é um coração que não aceita as condições de Deus. E por isso, muitas vezes, nós expulsamos Deus desse projeto chamado família. Mas um coração transformado convida Deus, não só para habitar, mas para dizer, Senhor, aqui será do seu jeito. Amém? Aqui será do seu jeito. O texto, na sequência de Tiago, que você não ouviu ou que você não acompanhou comigo. Vamos terminar lendo a parte final do texto, a partir do verso 13, e aqui nós terminamos. Então, Tiago, no capítulo 3, agora, quando Tiago, de forma extraordinária, nos convida a pensar no antônimo, né, Everton, do que falamos alguns domingos atrás. Se do verso 1 de Tiago 3 até o verso 6 a gente tem frieza, dói o nosso estômago, porque ele fala de forma muito dura e realista, no verso 13 e seguintes, a partir do verso 13, ele começa dizendo, olha, é possível também construir uma família abençoadora, um coração abençoado. Verso 13, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre, olha só, percebe? Então ele vai conjuntando as palavras. Sábio é quem ensina, inteligente é quem tem competência para ensinar. Então você é pai, você é mãe, você é adulto, então você é avó, então você está pronto para ensinar. Mas você ensina o quê? Percebe? Então, Tiago, no versículo 13, ele fala, então você pode ensinar mostrando. Dona Maria do Carmo, como é mostrar? Vem cá, meu netinho, pega o bebezinho, ó, vem cá, põe na mão, ensina a fazer, ensina a caminhar. Ensina a falar, ensina a olhar. Sabia que a gente ensina a olhar? O olhar de desdém de um adulto, a criança aprende. O olhar de desdém de um adulto. O olhar de discriminação, o gestual. Quando na lavanderia, no primeiro vídeo, que o pai foi lá agredir o imigrante japonês, a criança perto, ela aprende. Então, no verso 13, quem entre vós é sábio e inteligente, imite Voltaire, né? Mostre, como, pastor? Mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Aí, condigno é o mesmo que honra adquirido por meio do quê? De mérito. Mérito é o quê? É benefício por algo feito. Olha que coisa linda. Como é que você vai mostrar que você é sábio e inteligente e está pronto para ensinar uma criança? Se é o seu neto ou o seu filho, não importa. Vai mostrando como? Mansidão, sabedoria, mediante o quê? Uma vida honrada, através das suas ações, porque obras é isso. Se o contrário disso, verso 14, se pelo contrário tendes em vosso coração, de novo, o ídolo
de que há pouco falamos, inveja amargurada, sentimento faccioso, não vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Fazer uma pausa aqui. Sabe aquele pai que fala o tempo todo, tem criança em casa ouvindo, eu não levo desaforo para casa? Ou na discussão com a esposa, eu nunca perco uma discussão. Se tem criança em casa, como você acha que será o futuro marido dessa casa? Quem você acha que o seu futuro filho, aliás, o seu filho, a sua futura nora, quais os critérios que o seu filho vai escolher, vai usar para escolher uma esposa? Ele vai escolher, está aqui o psicólogo, se eu estiver falando bobagem, você me corrige depois no corredor, né? Ele vai procurar uma mãe, semelhante àquela. O pai que agride, porque a chance de um filho que viu o pai agredir a mãe, tornar-se um agressor, aumenta exponencialmente. Então, no verso 14, ele fala, se pelo contrário, tendes em vosso coração, que é uma fábrica de ídolos, inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Olha que coisa linda, igreja. Antes é terrena, animal, demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Está no seu texto bíblico, você está acompanhando comigo. Isso está onde? Está no nosso coração. Então, um coração assim adulto é a forma que será utilizada para produzir imagem, Guilherme, imagem e som. E crianças aprendem com imagem e som. Mas, graças a Deus, conclui com o verso 17 e 18, né? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente, olha que coisa linda, é pura, depois pacífica, indulgente, é perdoadora, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que, olha a expressão linda, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Por isso, irmãos, irmãs, se nós queremos abençoar os nossos filhos, crianças, nossos netos, crianças, para que no futuro eles sejam servos e servas de Deus, precisamos ter um coração de fato que é controlado pelo Espírito Santo. Um coração que não abre nenhum milímetro sequer, dando oportunidade ao mal ou ao próprio coração sem a intervenção divina. Porque basta apenas um cochilo e a gente passa a fazer a nossa própria vontade. É o que Paulo fala em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por isso, como resolver? O tempo todo, curve-se diante do Senhor. Estabeleça a regra da palavra, para que ela possa produzir ensinamento na sua casa. E que o seu coração tenha por microfone o quê? O Espírito Santo. Para que de fato possamos produzir uma família abençoada, filhos abençoados. Porque em casa, se temos criança, não importa se filhos ou netos, nós estamos ali produzindo os novos crentes, será? Os novos cidadãos, será? Os novos vizinhos, será? Porque é assim, nós estamos humanizando, porque nós somos adultos e é adulto quem forma criança. Criança aprende sendo criança e aprende, infelizmente ou felizmente, aprende com adulto. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe, em nome de Jesus.